E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivo, de redação, e agora vamos falar sobre os sinais de pontuação. O aspecto linguístico na redação do Enem, pontuação. Pessoal, os sinais de pontuação são recursos utilizados na escrita para representar alguns aspectos da oralidade, como ritmos, pausas, entonações, limites sintáticos e expressividades, né? Então, na produção de texto é um grande calo para o aluno. Então, vamos ver aqui alguns casos que naturalmente poderão ajudar na produção textual. Vamos lá. A vírgula, que para mim é o sinal mais complicado para a produção de texto, não é isso? Então vamos lá. Emprega-se a vírgula nas datas para separar o nome do lugar. Olha aqui, olha. João Pessoa, 8 de novembro de 2019. Após as palavras sim, não empregadas como respostas, sim, assisti ao jogo. Olha aqui, olha. Então, os dois primeiros casos. Para separar a sequência de termos com a mesma função sintática, temos aula de ciências, inglês, português. Temos o quê? Aula. Olha, tudo aqui em forma de núcleo sujeito, mas com função de quê? Objetos diretos, né? Para separar adjuntos adverbiais de longa extensão, naquela manhã chuvosa de dezembro, observe que é o tempo, olha, locução. O que é que se considera uma locução adverbial de longa extensão? A partir de 3 palavras. Quando não, o emprego da vírgula é opcional. Olha, o adjunto adverbial, ontem fomos ao show, com a vírgula, sem a vírgula, formado por apenas uma palavra. Para separar adjuntos adverbiais de longa extensão, considera-se um adjunto adverbial de longa extensão aquele formado por mais de 3 palavras, ok? Se ele, o adjunto adverbial, for formado por apenas uma palavra, lembrando, pessoal, que é o adjunto adverbial? O termo, é a expressão, é o vocábulo que indica o quê? Uma circunstância de tempo, lugar, afirmação, negação. Então, de pequena extensão, uma palavra, você tem o quê? A vírgula como opcional. Para separar orações coordenadas sindéticas, as orações coordenadas sindéticas são aquelas independentes sintaticamente e vêm ligadas por um conector. Conjunções adversativas, explicativas e conclusivas. Ele gritou mas, olha a diversidade, canta que a música lava a alma, observe que este que corresponde a pois, né? Uma grande característica para que o que seja explicativo é que a oração, o verbo da primeira oração, da assindética, vem no imperativo. Estudou bastante, logo, olha a conclusão, passará no Enem. Tranquilo? Para isolar expressões explicativas, corretivas ou continuativas, com expressões como, ou seja, isto é, por exemplo, etc. Veja aqui, a corrupção é um fato grave. Ou melhor, olha aqui, corretiva, não é? Ele quer dizer que não é grave apenas, é o que é assustador. Tranquilo? Para separar o aposto explicativo, Augusto dos Anjos, olha aqui, explicando quem é Augusto, poeta nacional, entre vírgulas. Tranquilo? O aposto explicativo. E para isolar o vocativo. Não confundir o vocativo com o aposto explicativo. No aposto você fala sobre, olha, né? Augusto dos Anjos. Aqui, veja, observem a primeira tirinha aqui, o primeiro quadrinho. Liz, eu acho que o Garfield, estão vendo? Olha, você colocou Liz em destaque, está falando com ela diretamente. Liz, poetisa amada, aí poetisa amada já seria entre vírgulas, por quê? Porque passaria a ser o quê? Um aposto explicativo. Ponto e vírgula, pessoal. Para separar orações, quando pelo menos uma delas já possui vírgula, observem aqui, o resultado foi o seguinte, 5 jurados votaram a favor, 4, tá vendo aqui, ó, votaram contra. Para separar orações assindéticas ligadas entre si, assindéticas são as orações que não possuem conectivo, não estão ligadas por conectivos. Então, olha, a floresta está queimando, os animais estão morrendo. Orações assindéticas. A floresta está queimando e os animais estão morrendo. Aí seria uma sindética, ok? Para separar orações coordenadas adversativas, quando a conjunção estiver deslocada. Ganhei o prêmio, ponto e vírgula. Estão vendo?
Não tive, porém, coragem de mostrar. Observem que o porém agora está entre vírgulas, por quê? Porque nós temos aqui um efeito de se colocar a conjunção depois do verbo, está deslocada, né? Aspas duplas, em citações diretas, Paulo Freire já dizia, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Em estrangeirismos, raramente se cobra na produção de texto essa questão do estrangeirismo. Em neologismos, palavras o quê? Inventadas, criadas, né, pessoal? Em gírias, o porteiro diz que não rolou, olha aí, gírias, mesmo quando entre aspas, mesmo estando entre aspas, é bom que evitemos, né? Em citações de obras, que evitemos na produção textual. Em citações de obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, Machado de Assis, em marcações de ironia. Como é santinha aquela bruxa? Parênteses em referências bibliográficas, a mão que afaga é a mesma que apedreja, Augusto dos Anjos. Para marcar frases intercaladas ou informações adicionais no meio do período, o poeta, ninguém imaginava, olha a frase intercalada, olha, também era professor. Aparece entre outra frase, olha, o poeta também era professor. Travessão, um recurso muito utilizado principalmente para substituir as vírgulas, para separar expressões e frases explicativas, aposto-lhe, e rapidamente me indicou a professora, senhora estimada, aposto, explicativo, para, em alguns casos, substituir a vírgula ou os parênteses. Não irei hoje à fazenda, como queriam. Tá vendo aqui? Aqui poderia muito bem ter o emprego de uma vírgula. Pessoal, 2 pontos. Anteceder a fala de personagens. Inimigos. O apelido de Maria Teresa para Norberto era Quequinha. Depois do casamento, sempre que queria contar para os outros uma de sua mulher, o Norberto pegava na sua mão carinhosamente e começava. Pois a Quequinha dengosa protestava. Ora, Beto, olha aqui, carinhoso, e começava, olha aqui, a introdução de quê, pessoal? Da fala. Antes de enumeração, estirado no tapete evocou a cena. Olha aqui, aí ele vai agora dizer a enumeração. O menino, o carro, os cavalos, enfim, enumerando os termos, né? Antes de uma explicação ou conclusão do que já foi mencionado, gostei muito do parque de diversões. É um lugar divertido. Então aqui ele vai explicar qual é a característica do parque de diversões. Reticências. Trecho oculto em textos, entre parênteses ou colchetes. O que nós temos aqui, pessoal? O que você pode observar no exemplo? Observem aqui o parágrafo, e aqui está dizendo que antes dele havia texto, e aqui está dizendo que depois dele, depois do parágrafo, também havia texto, ok? Expressar sentimentos como dúvida ou indecisão. Adeus, Elga, vou. Então, é meio que cortar uma fala, né? Indicar a interrupção de uma fala, como no segundo quadrinho da tira baixa, aqui quando ele diz, olha, filha, acho lindo, aí ele interrompe a fala, estão vendo? Olha? Então é um recurso que a gente não aconselha que você empregue numa produção textual, né? Que requer o quê? As ideias concisas, precisas e principalmente que tenham coerência e coesão. Então a frase tem que estar o quê? Completa, né? Sugerir que o leitor complete o raciocínio. Veja aí a tirinha. Consegue ler a primeira linha? Eu. A segunda? Preciso. A terceira? D. Então observe que aqui ele já sugere que o leitor complemente a fala, ok? Agora iremos responder a algumas questões para reforçar tudo o que vimos nesta aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre pontuação, respondendo às questões. Pedro, jovem estudioso, era o primeiro lugar da turma. Na frase acima, retira esse A, o emprego da vírgula manifesta-se de forma adequada, tendo em vista que se trata de, olha aqui pessoal, aqui você não está se dirigindo a Pedro,
Você está falando sobre Pedro. Então, Pedro, jovem estudioso, isso aqui forma o que, pessoal? Um aposto. Marque a alternativa em que o emprego da vírgula obedece às normas de pontuação. É necessário ir ao campo, à igreja, à farmácia e, olha aqui, pessoal, aqui não caberia a vírgula antes do conectivo I, por quê? Porque a vírgula está separando termos com a mesma função sintática. Então, não caberia aqui. Camila, aluna exemplar, passou no Enem. Olha aqui, exemplar Camila, olha aqui, aluna exemplar, aposto explicativo. Está correto. A verdade, minha querida amiga, isso aqui seria o quê, pessoal? Aqui você não está falando sobre, é com, então é o vocativo. Lavar, passar, limpar, e sem a vírgula, estão vendo aqui, olha, lavar, mesma função sintática, então sem vírgula. Se o último elemento estiver ligado com o conectivo ou pelo conectivo I, a vírgula não deve ser empregada. Se não chovesse, oração subordinada condicional deslocada da oração principal. Quando primeiro vem a oração subordinada, depois a principal, a vírgula é obrigatória. Portanto, letra B, alternativa correta.